Salve clã, estamos mais uma vez aqui hoje para falar sobre Lanternas, a nova série da HBO DC que está para chegar no segundo semestre de 2026. Saiu o trailer e a gente vai comentar um pouquinho sobre o trailer dos dois Lanternas que a gente vai acompanhar, que é o Hal Jordan e o John Stewart. Eu gostei bastante do trailer, mas antes de eu fazer meus comentários e análises, eu vou deixar um espaço para o meu amigo Arthur, que vai já comentar, vai falar oi com vocês, e fique à vontade aí, meu caro amigo. E aí, pessoal, antes de mais nada, salve galera, como é que vocês estão, tudo bem? Cara, Lanterna Verde é um ponto sensível pra mim, porque eu sou apaixonado por esses personagens, sou apaixonado por toda essa mitologia que o Lanterna Verde traz. O Geoff Johns, quando ele assume os quadrinhos ali do Lanterna Verde, ele começa a elaborar muito mais a respeito da questão do espectro emocional, como que funcionam, não só a tropa dos Lanternas Verdes, mas também a tropa Sinestro, dos Lanternas Amarelos, Lanternas Vermelhas, Azuis, Índigo, enfim. É todo basicamente um micro-universo dos Lanternas Verdes, que é uma coisa que nunca foi explorada em nenhuma mídia assim fora dos quadrinhos, nem nas animações eles chegaram perto disso. E recentemente saiu o trailer da série. A série já havia sido anunciada há muito tempo atrás pelo James Gunn como uma espécie de True Detective, só que acompanhando o Hal Jordan, o John Stewart. Depois foram saindo mais informações que o John Stewart ele ia ser um novato, o Hal Jordan ia estar ali ensinando ele a ser o Lanterna Verde. Então a gente imaginava que daqui a pouco, o próprio James Gunn chegou a comentar isso, que eles vão estar investigando uma espécie de horror cósmico que vai ter suas origens, assim, se eu não me engano, ou vai apontar pra Terra, vai estar acontecendo alguma coisa na Terra e eles vão estar investigando. Esse é o primeiro trailer, assim, que eu gostei, mas ao mesmo tempo, sabe, eu fiquei com a sensação de que, tá faltando alguma coisa. Tá faltando um pouco do brilho dos personagens, mas assim, uma coisa que eu gostei muito, de verdade, foi da interação do Hal Jordan com o John Stewart. Tá muito aquele típico buddy cop, né, que o pessoal chama, que é o cara mais velho com o policial mais novo, né? Eles têm que se juntar, eles têm que trabalhar juntos. Não aparecem muitos alienígenas, né? O Guy Gardner também tá confirmado nessa série, mas a gente vai falar um pouquinho dele mais pra frente. Por enquanto eu gostei, cara, mas fiquei com a sensação de que tá faltando alguma coisa, tá ligado? O que você acha, Gu? Então, eu gostei bastante do trailer, eu acho que eles esconderam muito pra chamar a atenção, tá? Um pouco a galera reclamou, principalmente, de ver um Hal Jordan mais velho, já é uma reclamação que já tem há um tempo de uma galera. Mas eu acho que por ter o John, que a gente vai acompanhar principalmente, que uma galera cresceu vendo o John dos desenhos, eu acho que o pessoal já tá assimilando aos poucos isso. Mas o povo também reclamou muito da questão dos uniformes, que não estavam verdes. Mas eu tenho certeza que na hora que começar a série, vai estar brilhando bastante. Isso eu não me preocupo. E eu gostei bastante do trailer. Eu acho que poderiam ter colocado alguma coisinha assim, pequena, só pra chamar mais atenção. Porque tá interessante. Eu gostei muito da vibe True Detective. Acho legal a ideia que eles vão fazer de dois personagens diferentes um do outro. Lembra um pouquinho de Máquina Mortífera, né? Mas eu acho que faltou alguma coisinha assim pra chamar bastante atenção. Talvez mais próximo, porque como a série é só no segundo semestre, vai sair um outro trailer e aí pode mudar. Lembrando que acho que antes da série sair vai ter a Comic Con San Diego, né? E a DC pode estar lá. Acho que eu tô com expectativas boas. Acredito que o James Gunn vai tomar muito cuidado com essa série. Eu confio muito nele porque, apesar do pequeno deslize que foi Pacificador, tivemos Superman que foi legal, tivemos Comando das Criaturas que foi legal. Ele tem um bom histórico com Guardiões, teve o Esquadrão Suicida, então eu sinto que esse universo pode ser interessante. O meu único pé atrás com esse universo é que eu sinto que tá faltando um pouquinho de easter egg de outros personagens. Eu sinto que falta um pouquinho disso. Não que isso seja importante pra narrativa, não. Eu quero ver uma obra à parte bem feita. Mas, pra questão de universo, eu acho que falta um pouquinho só de easter egg. Talvez, sabe, chamar a atenção, olha, rolou alguma coisa em Gotham. Não precisa falar que tá o Batman, mas fala. Sabe, informações assim, soltarem mais, acho que é importante. Porque as pessoas
tão ansiosos para ver a Liga da Justiça. E a gente não tem nenhum sinal disso. Porém, temos informações que já foram sair essa semana sobre o Lanterna, tá, no filme do Superman. Mas a gente já vai comentar sobre isso. Vamos primeiro falar sobre o que a gente quer pra série. Que eu quero ver um Hal Jordan brincalhão, um cara zoeiro, um pouco mulherengo. Mas uma coisa que eu tenho um pouco de receio é se eles vão fazer o quê? Parallax. Não quero ver isso, não sei. Talvez eles consigam trazer uma visão diferente para esse personagem. Mas eu tenho um pouco de receio. E eu tenho muito medo do meu querido Hal falecer. Eu acho que seria legal ele realmente só se aposentar e deixar o John seguir, sabe? Porque aí não precisa ficar sempre matando o mestre pro seu jovem continuar os passos, sabe? Mas eu tô ansioso pra essa série. Pra mim tem muito potencial pra ser uma das melhores séries do ano. É série assim pra ser a série mais vista, sabe? Eu acho que tem muito potencial. E você, Arthur, o que você espera pra essa série? E se você quiser, já vou até deixar para você comentar um pouco das informações que saíram sobre o Lanterna Verde estar no filme do Superman. Então, assim, antes da gente entrar nesse tópico do Jon Stewart no filme do Homem do Amanhã, só concluindo a respeito da série. Eu acho que a ideia de você trazer os Lanternas Verdes numa aventura um pouco mais terrena, inspirado em True Detective, ainda mais tipo a staff que tá trabalhando na série. Você tem o Damon Lindelof, se eu não me engano você tem o showrunner lá da série Ozark, o Tom King, né, meio 880, mas tipo assim, ainda é o Tom King. Ele tipo tá participando do roteiro dessa série. Então eu acho que é uma série que ela tem muito potencial, ainda mais por ser HBO. A HBO ela raramente erra nas suas produções, mas também quando erra, puta que pariu. Mas tipo, eu acho que pra essa série ela tem muita chance de ser uma série boa, principalmente pro fã que talvez não conheça o Lanterna Verde. Porque também, tipo, isso acontece um pouco em Hollywood, né? A última versão, assim, live action, fora do Nathan Fillion, né? Que a gente teve do Lanterna Verde, foi aquele filme do Ryan Reynolds, que ele tentou trazer mais da essência do personagem, dos quadrinhos. Só que naquela época, os caras não tinham orçamento e competência pra isso. Hoje em dia, dá pra ver que o gênero de super-herói tá muito mais maduro, né? O pessoal tá muito mais mente aberta e recíproco em trabalhar esses personagens. E a gente também tem que ser justo, porque o Lanterna Verde, todos os heróis da DC, ele é pelo menos na minha visão, como fã, é o mais difícil para você trabalhar no live action, porque é um personagem que tá no quadrinho ou na animação você consegue trabalhar melhor ali os poderes e as habilidades, mas na hora que você vai transportar isso pro live action, pode ficar muito esquisito, pode ficar muito cartunesco, pode cair no vale da estranheza. No filme do Superman funciona muito bem, porque a estética do filme, a própria direção, composição de arte, tudo ajuda para que aquilo não fique tão estranho, porque você tá vendo um cara de capa vermelha lutando contra um kaiju gigante no meio de uma cidade e tá todo mundo de boa. O próprio James Gunn já falou que o contexto desse universo é muito diferente. As pessoas estão acostumadas com essa realidade um pouco mais fantasiosa, mais fantástica. A própria ciência é muito diferente. Os caras falam de abrir universos compactos de uma forma muito natural, sabe? Como se a própria ciência daquele universo entendesse que, tipo, isso é comum, isso é possível, sabe? Não é todo mundo que consegue abrir, mas, tipo, é uma parada que, sei lá, a galera aprende na escola. O meu único ponto é tentar entender como que vai funcionar essa narrativa. E aí que entra uma teoria que eu vi a galera comentando muito na internet, que o pessoal tava pensando que essa série poderia ser uma série prequel, mas se ela é uma série prequel, cadê o Jon Stewart e cadê o Hal Jordan antes dos eventos de Superman? Se ela se passa antes, cadê essa galera durante os eventos? Eles estão no espaço? E tipo assim, na série você tem o Jon e o Hal, mas cadê o Guy? Aí tem essa teoria de que o pessoal tá comentando e realmente eu achei muito interessante de que talvez o Guy, o assassinato que eles estão investigando pode ser do Guy Gardner. E aí isso faria sentido do porquê que o Hal tá daquele jeito um pouco mais furioso, que dá pra perceber que o Hal tá um pouco pavio curto, sabe? O Jon começa a falar, cara, você tá treinando comigo já há 2 meses, né, se eu não me engano, e você não me deixa usar o anel. Ele, você quer usar o anel? Tá bom, se vira. Aí pula pra fora do carro.
dá pra perceber que, tipo, no momento que o John encontra ele naquele comérciozinho de beira de estrada, que ele fala, porra, eu quase morri. Aí o Hal fala, você não queria que eu te treinasse? A cena depois que o Hal tá voando, sem efeito especial, né? Dá pra ver que, tipo, é depois daquilo. Então o Hal deixou o cara cair de um penhasco, de um precipício, pra se virar pra usar o anel. Quando o cara reaparece, ele deixa o cara pra trás e sai voando com o anel e deixa o cara andando a pé. Dá pra ver muito que é isso. E eu tenho essa teoria de que talvez o assassinato da série seja o Guy. E aí se explicaria por que o Hal tá um pouco mais raivoso. Porque isso faria sentido, porque o substituto dele morreu. E aí, tipo, tem que trazer ele de volta. E ainda ele tem que treinar o novo Lanterna Verde que vai ficar no lugar do cara. O próprio John também, ele parece muito empenhado em tentar entender. Tipo assim, porra, a gente tem poderes divinos. Como que isso acontece, saca? E também tem toda essa questão da cidadezinha, né? Que a gente não sabe como que funciona. Porque se o Guy morreu naquela cidadezinha, sabe? Tipo, o que aconteceu? Como que os caras de uma cidade do interior, sabe? Se realmente essa teoria tiver algum embasamento. Como que uma galera de cidade do interior conseguiu matar um Lanterna Verde? Saca? Aí talvez esse seja o mistério da série. Bem interessante mesmo. Acho uma teoria bem ousada, muito arriscada, mas interessante, sabe? Eu acho que pegaria de jeito com os fãs, sabe? Mas tem que lembrar que tem uma teoria antes dessa, que já rola mais um tempo, de que pode ser o Alan Scott, né? Que, no caso, foi o primeiro Lanterna Verde dos quadrinhos. A criação dele, no caso, ele nem era parte da tropa dos Lanternas, era outra parada. Mas tem teoria de que poderia ser o Alan Scott que faleceria, e aí a investigação seria sobre isso. Por isso que estariam indo pra lá. E tendo o Alan Scott, poderia até abrir portas para uma Sociedade da Justiça, por exemplo. Que seria muito interessante se a gente sabe que teve uma Sociedade da Justiça, depois a gente vai ter a Liga da Justiça. Então, seria muito legal também abordar esse tema. Uma coisa que você comentou, eu quero aproveitar para falar, que é o filme do Lanterna Verde de 2011, com Ryan Reynolds, que a minha memória é muito boa desse filme, porque eu só vi esse filme quando criança, então as minhas lembranças desse filme era um filme genial, fantástico, só que eu não conheço ninguém que goste desse filme, então eu tenho medo de ver esse filme de novo. Então eu penso em nunca mais ver esse filme. Eu vou guardar minhas memórias de quando criança que eu assisti, curti e me diverti, porque eu tenho medo de ver porque é tão ruim quanto o pessoal fala. Sobre o Aaron Pierre que pode estar no filme do Superman. Interessante que já coloca mais um herói. A gente sabe que talvez tenha a Mulher Gavião, a gente sabe que vai ter a galera lá do Pacificador deve aparecer, tem o Superman, tem a Supergirl, o Lobo. Então, tipo, está crescendo, esse filme está ficando maior. É claro que pode ser que algum desses personagens tenham participações bem pequenas, mas está ficando um grupo maior. É claro que por conta da calamidade que vai vir, que é o Brainiac, tipo, o Lanterna Verde cuida do setor do sistema solar. Então aparece um Brainiac da vida, pô, realmente você tem que tomar um cuidado maior, porque é algo muito grande pro mundo. E se vindo Brainiac, sabe, talvez a gente vai ter referência de outros personagens ainda. Eu acredito que o que eu tava comentando no começo do vídeo, que pra mim falta um pouco de referência a outros heróis, sabe, daqui já é um universo estabelecido com isso. Talvez nesse filme do Superman já vai ter mais sinais. Na série agora a gente vai poder ver um pouco disso. Então vamos ver agora. Você tem mais alguma coisa pra comentar, Tu, antes de finalizar o vídeo? Cara, antes de finalizar o vídeo, eu só queria comentar que, tipo assim, esse filme do Homem da Manhã, ele tá se configurando como um mega crossover mesmo. O James Gunn já comentou que, tipo assim, o título do filme não é como se fosse Superman, o Homem da Manhã. Não, ele se chama apenas o Homem da Manhã, que pode se referir tanto ao Superman quanto ao Lex Luthor. Eu acredito de fato que realmente vai um pouco mais pro lado do Lex Luthor, até porque já teve um filme sobre o Superman explorando o personagem, a visão que ele tem do mundo, enquanto o Lex Luthor ele ficou naquela posição de antagonista, ele ficou um contraponto com o Superman, e tipo, dá pra perceber que ele tem alguns traços que tipo, ele quer ajudar a humanidade do jeito dele, mas ele é meio sociopata. Então eu acho que a gente vai um pouco mais para esse lado de mostrar como que o Lex se tornou esse cara que ele tipo mata um vendedor de cachorro quente apenas por prazer, mas ele
daqui a pouco ele mete um discurso de que, tipo, não, eu sou a favor da humanidade, que não sei o que. A gente vai ter o Brainiac também, a primeira aparição em cinema do Brainiac, não é a primeira versão live action, porque a primeira versão live action foi lá na série Krypton, do canal do Sci-Fi, que era muito boa, eu gostava dessa versão. E como você falou, o Brainiac é um personagem de origens cósmicas, e uma vez que você fala de cosmos, você fala de espaço, você fala de Lanterna Verde. Então, por exemplo, provavelmente o John ele poderia ficar ali junto dos outros heróis da Terra, uma Mulher Gavião, um Senhor Incrível, um Metamorfo, combatendo ali os droids, né, do Brainiac, enquanto o Brainiac de fato está sendo enfrentado pelo Superman e pelo Lex Luthor. E eu acharia essa ideia sensacional. Poderia também aproveitar e falar sobre outros personagens. E cadê as Amazonas? Se é um vilão que vai ameaçar o planeta, e as Amazonas, sabe? Porque tem esse mito de que elas podem ou não existir. Cadê a Amanda Waller, saca? Também tem rumor de que o Pacificador pode participar do filme, né? Lembrando lá do gancho do Planeta Salvação. A gente vai ter o nosso magnífico Rick Flag Sr. Então, tipo, é um filme que dá pra você falar muito... Claro, o filme no final do dia vai ser sobre Superman e Lex Luthor e essa relação deles. Mas você pode também e deve dar um contexto maior desse mundo. Tipo, sabe, esse planeta, ele é povoado por seres poderosos que vão ali se juntar pra proteger o planeta daquela ameaça. O que pode, inclusive, já dar indícios de uma futura Liga da Justiça. E aí eu acho essa ideia sensacional, porque é disso que a gente precisa. Realmente, ia ser incrível. É claro que, assim, uma coisa que eu e o Arthur a gente apoia muito é que os filmes e séries da DC se mantenham nas suas próprias histórias, que tem um começo, meio e fim. Não precisa ser uma grande novelona que é a Marvel, que tudo conecta. Nem tudo precisa ser assim, mas acho que é importante ter essas ligações, sim. Lembrando que o universo do Lanterna Verde talvez seja o universo mais rico do universo DC, sabe? Dos núcleos dos personagens, dos lanternas, talvez seja o mais incrível, que dá pra fazer muitas obras, que dá pra explorar muita coisa ainda. E acho que a DC pode abrir as portas para isso agora com a série dos Lanternas, que eu tenho fé e torço muito para que dê certo isso. Eu quero agora saber o que vocês esperam dessa série, se vocês estão ansiosos, se vocês querem ver outros Lanternas, o que vocês esperam também pro universo DC. Não esquece de curtir, porque ajuda muito a gente. Compartilhe com seus amigos, por favor. E, claro, já vai debatendo sobre o que eles vão esperar pro universo DC. E não se esquece de se inscrever, porque muitos outros vídeos virão sobre conteúdo nerd, sobre cultura pop. Vamos falar de animes, vamos falar de filmes, vamos falar de séries, vamos falar de jogo, de muita coisa. Então, por favor, gente, confie em nós e segue com a gente. Obrigado, clã, e um bom descanso pra vocês. Valeu, rapaziada.